Glória a Deus, boa noite, irmão, paz convosco. Vou ficar de pé, pega a mão do seu irmão, feche seus olhos. Glória a Deus, aleluia. Vamos começar com uma oração, falando com Deus Pai neste lugar. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Oh Senhor maravilhoso, és o nosso Senhor, igual nós adoramos, levamos nossa oração, levamos nosso clamor a Ti, toda oração a Ti, Pai. Não há outro Deus igual a Ti, não há outro Deus semelhante ao Senhor. Oh Deus, nessa noite o Teu povo se reúne para celebrar a Páscoa, Pai. Para Deus, aleluia, fazer a confraternização, aleluia, junto com a igreja unida. Abençoe cada um que deixou o conforto do seu lar, deixou, aleluia, o prazer da carne, Pai, para vir aqui te adorar e exaltar teu santo nome, para vir aqui trazer bênção, prosperidade, milagres para a sua casa, para a sua família. Deus, eu te peço, escuta cada clamor, cada oração nessa noite. Que eu possa manifestar teu Espírito Santo, trazer um espírito de união, comunhão, um espírito de amor, em nome de Jesus. Que os teus anjos venham de liberdade neste lugar. Que os teus anjos de liberdade em cada lugar, cada casa, cada família aqui representada. Em nome de Jesus, Pai, modela nosso coração, modela nossa alma, Pai. Modela, Pai, nossa mente. Em nome de Jesus, possamos ser dignos, Pai amado, de falar do teu reino, de falar das boas novas. Oh, Pai, tira tudo aquilo, todo obstáculo, Pai. Todas as ferramentas do inimigo, Pai, toda festa Satanás contra a igreja, Pai. Em nome de Jesus, devemos ser blindados por Ti. Em nome de Jesus, repreendo toda a força do mal, toda a força maligna, toda a força contrária, toda a palavra de calúnia contra o Teu povo, contra a Tua igreja, contra a Tua nação. Em nome de Jesus, traga, Pai amado, Teu Espírito Santo, aleluia, estar presente cada vez mais em cada vida aqui representada. Clamamos a Ti, Pai, adoramos a Ti, Jesus. Oh, Deus, aleluia, sabemos da importância, aleluia, da celebração da Páscoa, o significado da Páscoa, a simbologia da Páscoa. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus, palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, que hoje possamos adorar o Santo do Senhor Jesus. Lembrar o sacrifício dele lá na cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou para cumprir com a sua palavra, cumprir com a sua promessa, para que nós hoje tivéssemos salvação e que possamos honrar e adorar o nome dele nessa noite pelo sacrifício dele lá na cruz. Aleluia, Jesus, que possamos lembrar do que o sacrifício de Cristo trouxe para a nossa vida hoje. Hoje nós temos livre-arbítrio para adorar o nome do Senhor, porque o Senhor se entregou lá na cruz por nós. Hoje nós temos direito à salvação, porque o Senhor se entregou lá na cruz por nós. Hoje nós temos direito ao perdão, porque o Senhor se entregou lá na cruz por nós. Hoje a esperança para a nossa vida, porque Cristo deu a sua vida pelos nossos pecados. E que hoje você possa se concentrar no Senhor e ter um encontro com Ele, sair deste lugar diferente de como eu e você chegamos aqui. Mas que o Senhor possa conseguir falar conosco, mas que o Senhor possa conseguir ter um encontro conosco, que possamos conseguir sentir a presença do Espírito. Por isso, deixe tudo que você trouxe do mundo lá fora. Deixe os problemas, os questionamentos, as preocupações, o que você vai fazer depois que você sair daqui. Deixe isso para depois. Feche seus olhos agora.
E diga para o Senhor: Jesus, estou aqui na tua presença nessa noite, Senhor, para te adorar, para te agradecer, para te render graças, porque eu reconheço o teu sacrifício lá na cruz. Aleluia, Jesus. E hoje eu sou grato pelo teu amor, Senhor, porque o Senhor me amou primeiro. Aleluia, Jesus. Se nós entendêssemos realmente o sacrifício do Senhor lá na cruz, se realmente nós lembrássemos disso todos os dias, nós não íamos deixar de vir à igreja, nós não íamos deixar de fazer a vontade de Deus, nós não íamos deixar de cumprir com o propósito de Deus na nossa vida, porque nós sempre íamos ser gratos. Assim como aquela pessoa que por algum motivo é salva por alguém. Sabe aqueles filmes que a gente olha, a pessoa salva, a pessoa dá sua vida para salvar a outra, corre o risco de vida para salvar a outra, e aquela pessoa fica tão grata, ela faz de tudo para agradecer. Se nós realmente entendêssemos o sacrifício de Cristo na cruz, por nós iríamos viver em gratidão a Cristo todos os dias. Não ia ser nenhuma dificuldade para nós negar o nosso eu por amor a Cristo. Não ia ser difícil negar as nossas vontades para fazer a vontade de Deus na nossa vida, porque a gratidão seria maior. O reconhecimento desse sacrifício que Ele fez por nós seria maior. E se eu e você cremos na palavra de Deus e cremos que ela realmente é viva, e que esse sacrifício realmente foi por mim e por você, a partir de hoje nós vamos viver em gratidão ao Senhor. E quando nós precisarmos negar o nosso eu, nós vamos lembrar do sacrifício dele lá na cruz. E nós vamos dar o nosso melhor por amor a Cristo. Que nessa noite você possa pensar sobre isso. Que aquilo lá na frente não ia ser só um mural, uma entrada, uma decoração. Mas que realmente viemos lembrar do sacrifício dele lá na cruz. E viemos ser grato. Mas não só gratidão de dizer obrigado, Jesus. Gratidão de entregar a nossa vida por amor a Cristo. Entregar o nosso eu por amor a Cristo. Entregar a nossa vida na mão do Senhor e deixar Ele governar a nossa vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então nessa noite que você possa adorar o nome de Deus com gratidão. Reconhecendo que esse sacrifício hoje te dá a liberdade de estar aqui, de ter esperança nos seus problemas, de ver a luz no deserto, de não se sentir sozinho quando a coisa aberta. É essa liberdade que Deus te dá, de viver uma vida com Cristo e de não se sentir só. Aleluia, Jesus, aleluia, te adoramos, Senhor, clamamos tua presença. E dizemos essa noite que somos dependentes de Ti, Jesus. Somos dependentes de Ti. Somos dependentes de Ti. Aleluia. Por isso clamamos o Teu nome nessa noite, Pai. E que realmente a Tua obra aconteça neste lugar. E que Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar. Aleluia, Jesus. Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus.
sobre toda imperfeição, ansiedade, medo, sai agora, cruz Jesus, no nome dele, Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda imperfeição, ansiedade, medo, sai agora, cruz Jesus, porque o nome dele é, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é liberdade, Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é liberdade. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, nós. Você está declarando que o nome do Senhor é cura, que é poderoso, que destrói cadeias, que dissipa as trevas. E eu vou te dizer mais uma coisa, se você não lembra, essa autoridade de clamar o nome do Senhor Jesus, Ele já te deu quando Ele se entregou lá naquela cruz. Só que muitas vezes nós dependemos tanto da oração das outras pessoas que a gente esquece desse poder. A gente esquece dessa autoridade. A gente esquece lá no nosso lado, quando a gente precisa que o Senhor já entregou e dá a vida. Se você não lê, você lê. Que Ele disse que nós faremos coisas maiores que Ele fez. Então Deus está te dizendo nessa noite, está na hora de você levantar a tua mão, olhar para o céu e lembrar que é um Deus poderoso, que te deu autoridade para clamar o nome dele, para que destrua as trevas, para que caia toda doença, para que saia toda depressão, para que saia toda amargura da sua vida, da sua casa e da sua família. Muitas vezes nós não recebemos a vitória porque esperamos pelos outros, mas o Senhor está te dizendo que Ele te escolheu, que Ele já te chamou e Ele já te deu essa autoridade. Então a partir de hoje começa a levantar a tua mão, porque essa mão levantada ela tem poder quando ela clama o nome de Cristo. Comece a clamar o nome do Senhor lá no seu lar. Comece a clamar o nome do Senhor quando a enfermidade chega. Comece a clamar o nome do Senhor quando a depressão bate. E dissipa as trevas da sua vida, da sua casa. O Senhor não te chamou para que o inimigo destrua a sua vida. O Senhor não te chamou para que você passe trabalho com a depressão, com a doença, com a miséria. O Senhor te chamou para vencer esse mundo. Então não é hora de levantar a cabeça. Pare de olhar para baixo. O Senhor está em cima. Ele está no alto. E é para lá que Ele quer que você olhe. E comece a clamar o nome de Cristo. E você vai ver o quão poderoso é o nome de Cristo. O quão poderoso é o nome do Senhor Jesus. Sai desse lugar essa noite de cabeça erguida, sabendo que você é filho de Deus. Você foi chamado e hoje não foi diferente. Você está aqui hoje porque o Senhor te chamou. Então pare de aceitar a miséria desse mundo. Comece a levantar sua mão e a clamar o nome de Cristo. E creia que o Senhor tem poder. Creia que o Senhor tem poder através da tua vida. Ah, mas eu não sei falar direito. Não precisa.
precisa, porque o Senhor olha para o coração. Glória a Deus, aleluia. O Senhor diz: fecha a porta do teu quarto e fala comigo. Em secreto. Comece a falar com o Senhor. Comece a clamar no Senhor. Creia que a tua oração também tem poder. Que o teu clamor também tem poder. Muitas vezes nós dizemos e colocamos toda a culpa no inimigo. Nós damos mais vantagem para o inimigo que para a nossa própria oração. Nós acreditamos mais no que o inimigo pode fazer na nossa vida do que Cristo pode fazer na nossa vida. Lembre da cruz. Lembre do sacrifício de Cristo por você e da autoridade que Ele te deu. E a partir de hoje comece a profetizar no teu lar. Comece a profetizar no teu trabalho. Pegue o seu salário e comece a profetizar. Escreva os teus sonhos no papel e comece a profetizar. Em nome de Jesus. E clama no nome de Cristo. Clama no nome de Cristo. Clama no nome de Cristo. Porque esse nome tem poder. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cruz de Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clama o santo nome de Jesus. Então toca nesta noite. Aleluia. Sobre as ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clama o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Diga isso no nome do Senhor. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda opressão, ansiedade, medo, sonho, clamo Jesus. Aleluia, para o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé e declarar porque Ele vive, porque o Senhor vive. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele vive. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo sobre
e mandou o seu Espírito Santo para que vivesse dentro de nós. Então hoje declare, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia, posso crer na salvação. Aleluia, Jesus. Seu filho
Aleluia, Jesus, santo e poderoso é teu nome. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, lugar de fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, vontade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, vontade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua
convocar o bispo para fazer um recadinho, ali para a igreja, poder fazer a oferta, orar pela oferta também. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Queria concentrar um pouco, né? Glória a Deus. Aleluia. Hoje de manhã eu fui no culto ali na Fazenda Vila Nova. Geralmente eu vou ali, eu gosto de ir porque a pastora lá, ela estava junto com nós, né, no curso do tempo da igreja do quadrangular em Baixado. Nós congregávamos lá e nós estudamos junto com ela. Ela estudou junto com nós, né? E nós começamos aqui em Arroio do Meio, depois nós fomos para Lajado, continuamos lá em Lajado fazendo curso. E o casal do pastor lá de Porto Alegre para fazer o curso. E tinha muitos alunos. Aleluia. E daí hoje a igreja Novo caminho? Novo Caminho, a igreja Novo Caminho, está fazendo 10 anos, e daí nós vamos fazer uma vigia, dia 16 de maio. E daí ela convidou a igreja para participar dessa vigia. E eu disse para ela que nós temos a missa, né? Deus permitir, nós vamos estar lá. E como ela convidou a igreja, então eu estou convidando a igreja. Aleluia. Para isso, para poder participar dessa vigia. Quem é que foi em vigia aí já? Glória a Deus. Aí quem não foi em vigia, geralmente a vigia começa uns às 10, uns às 11, né? E geralmente termina lá pela 1 hora, 2 horas, 3 horas, 3 horas. Clareia o dia, né? A vigia é palavra, é oração e é louvor. O bom é que ele sai cheio do Espírito de Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Cada vez que fala em vigia, eu me lembro uma vez num lugar que se chama Selo dos Bois. Não sei se fica em Minas Gerais ou em Santa Cruz, mas é para vocês lá, Selo dos Bois, né? A gente foi lá e a vigia começou às 10 horas por aí e terminou às 5 horas da manhã. Só que durante a noite choveu e era para fora a igreja, bem para fora. E de madrugada os ônibus que estavam lá tentaram sair e atolaram. Daí uma caminhonete foi sair e atolou, outro carro saiu e atolou, e daí ficamos pilhados naquele lugar. Daí só conseguimos sair de meio-dia. Então acontece isso no dia. Mas é bom ir porque há um renovo na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Para quem gosta de orar, participar, de louvar o Senhor, de cantar junto, né, com o povo da igreja. Aleluia. Então a igreja está convidada. Dia 16 de maio, em Fazenda Vila Nova. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar para os dias de ofertas. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amado Senhor, em nome de Jesus, Pai, erguemos, Pai, nossa oferta, nosso dízimo, Senhor amado. Para que o Senhor venha receber, Pai. Receba, Senhor, cada oferta e cada dízimo, Pai, nessa noite. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha retribuir, Senhor, 100 vezes mais, meu Deus. Porque o Senhor Deus é maravilha, Senhor Deus é sinal e Deus é milagre, meu Deus. Oh, Pai amado, na tua palavra, o Senhor fala que Isaac plantou uma semente, Senhor, e colheu 100. E nessa noite, Pai, essa unção de multiplicação, meu Deus, esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu
repreendo, Pai, todo ladrão, Pai, repreendo todo roedor, todo gafanhoto, Pai, seja repreendido nessa noite, meu Deus. Que o Senhor vai derramar sua bênção cheia de vida na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sobre sua família, ame o seu nome, Jesus. O nome de Jesus, só escuridão e vai ser luz. Sobre sua família, ame o seu nome, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz com Deus. Agora fica de pé. Glória a Deus. Vamos abrir o livro 1 Coríntios. Glória a Deus. Capítulo 15, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Hoje é dia em que o mundo para celebrar da Páscoa. O significado da Páscoa. A morte do Cordeiro. Aleluia. Muitos países que não são cristãos, não são católicos, eles também param para celebrar a Páscoa. Para ver a importância da Páscoa no nosso mundo. Nós vivemos no mundo em que se declara o ponto inicial para identificar ou encontrar os anos antes e depois de Cristo. O mundo se baseia em Cristo, para ver que a história confirma a existência do nosso Mestre Cristo. Nós vemos no ano de 2025, depois de Cristo. Glória a Deus. Para ver como é importante o nosso Mestre Jesus. Que a própria história mundial se baseia na vida dele. A ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Já a igreja, 1 Coríntios, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? 1 Coríntios, capítulo 15. Amém? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, irmãos, na palavra que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, aquele que era salvo, perseguia a igreja de Deus. Ele perseguia a igreja de Deus pensando que estava fazendo a vontade do Senhor. Ele pegava as pessoas que criam Jesus, seguiam Jesus, e pegava e largava os seus pés e pedrejavam. Ele pensava assim: eu estou fazendo para Deus, eu estou perseguindo esse que pratica a apostasia, a heresia. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, Saulo. Mas um dia Jesus apareceu para ele e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmão, quando alguém te persegue, quando alguém te calúnia, quando alguém deseja o mal para você, quando alguém faz algo ruim para você, está fazendo para Jesus. Jesus é o teu advogado. Jesus é que peleja por você. Jesus sente as dores por você, porque Ele te ama, irmão.
E aqui, esse Saulo, quando ele teve encontro com Jesus, ele foi cego, mas ele foi cego para o mundo. Mas Deus usou seu profeta, Ananias, e curou ele, seus olhos abriram, ele conseguiu enxergar a verdade. E aí, ao invés de perseguir cristão, ele se tornou um cristão. A vida dele se mudou. Muitas pessoas, quando viram Paulo, que era novo convertido, que a Bíblia diz que Deus mudou o nome deles, de Saulo para Paulo. As pessoas viram Paulo pregar e não acreditavam, não, mas ele não pode. Ele não tem condições, ele perseguia, ele matava, em nome de Deus. Agora ele não converter, ele não pregar a palavra. As pessoas não deram crédito para ele. Mas Paulo perseverou, continuou a pregar a palavra até que as pessoas viram que ele se tornou o verdadeiro servo do Senhor Deus, aquele que pregava em várias nações, várias tribos, e onde ele pregava, ele abria uma igreja. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Hoje nós temos a igreja, várias igrejas em Arroio do Meio, e isso não são os frutos do apóstolo Paulo. Ele pregou a semente, onde a semente está aqui, irmãos, através do nome de Jesus. E ele disse, irmãos, venham lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei. Nós muitas vezes o Espírito Santo tem que lembrar. Os pastores, os apóstolos, os pregadores, os obreiros tem que nos lembrar. Que Evangelho que foi anunciado? Muitas vezes nós pregamos, anunciamos, e a gente acaba esquecendo, porque temos vários compromissos, várias tarefas, vários trabalhos, vários deveres, e nós acabamos esquecendo. Mas o Espírito Santo está dizendo para você, eu venho vos lembrar do Evangelho, que vos anunciei, qual recebeste, não qual ainda, recebeste, e no qual ainda perseverais. Irmão, a palavra de Deus que é anunciado é para você ficar firme nessa palavra, e não somente ficar firme, mas perseverar nela. Paulo estava lembrando, e hoje o Espírito Santo está lembrando você de não olhar para trás, não desistir, mas perseverar no Evangelho, no Evangelho de Jesus Cristo, na palavra do Senhor Jesus Cristo. As pessoas esquecem, mas hoje nós estamos vivendo a celebração de Cristo, que o mundo para se lembrar de Cristo, para se lembrar daquele que morreu por nós. E a Bíblia diz também que, Paulo advertiu seus irmãos, por ele também sois salvos, se tiveres a palavra tal como vou lá preguei. Irmãos, a salvação, a garantia da salvação não é vir na igreja, não é de ouvir a palavra, não é só de estar aqui e acabou. Não, irmãos, a salvação é de você estar firme na palavra do Senhor, é de você preservar na palavra do Senhor, no qual foi pregada. Você tem que se reter na palavra do Senhor, você não pode desistir. A palavra que é anunciada, a palavra que é dita sobre Jesus Cristo, nela você deve ficar firme, não deve olhar para trás. E a Bíblia diz, ai daqueles que fazem meus pequeninos tropeçar. Jesus fala, ai daquele. Irmão, ainda de nós se preocupar em ficar firme, se reter na palavra do Senhor, se reter no Evangelho, nós devemos nos preocupar de não fazer nossos irmãos tropeçar. Aleluia! Nós temos que ter uma vida reta diante de Deus e uma vida reta diante dos homens, para que eles não se escandalizem e não tropecem. Por exemplo, vem do alto a palavra, o poder, a gente recebe, a gente lança, a gente dá o exemplo, a gente espalha o amor de Cristo, para que a pessoa também possa ser salva. Mas, irmãos, se você tropeçar e fazer um irmão pecar, Jesus fala, ai daquele que
fazendo os pequeninos tropeçarem. É melhor que coloque uma corda sobre o pescoço e seja que corre uma pedra e seja lançada no mar. Que forte isso aí. Aleluia. Na era medieval, quando queriam castigar o prisioneiro ou levá-lo a óbito, castigar mesmo o sofrimento, eles botavam uma corrente no pescoço ou nas pernas. E no barco, e no alto mar, o barco, o navio, lançado aquela pessoa, correntado com uma pedra. Imagina o desespero lá da pessoa sendo afogada. Então, a importância, irmão, de não fazer nosso irmão pecar. É tão grave como uma pessoa ser lançada no mar com uma pedra correntada no pescoço. A Bíblia diz. Por isso, irmãos, nós devemos ouvir a palavra, dizer: Jesus morreu, Jesus necessitou viver essa palavra. Não é por ti, irmãos, é por todos nós, é por sangue que foi derramado na cruz. Por isso, irmãos, o que nós fizemos em nossa casa, a palavra sabe, os irmãos também sabem, o que nós fizemos em casa ou na rua, nós devemos preocupar para não escandalizar a obra do Senhor, para não escandalizar a igreja. Estou nem aí que as pessoas pensarem de mim. Você não está cumprindo a palavra de Deus. Se você está escandalizando a igreja, afastando as pessoas da igreja, se você está trazendo mau exemplo, você não está praticando a palavra do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição, a morte de Jesus Cristo, não é para nós se emocionarmos, não é para o mundo celebrar, mas é para a gente viver a palavra do Senhor. Jesus disse: ser parte do pão e beber do vinho, em memória de mim. Por isso, irmão, depois da sua Santa Ceia, nós partimos do pão que representa o corpo de Cristo e bebemos do vinho que representa o sangue de Cristo. Para quê? Para a memória dele até que ele venha. Aleluia. Irmãos, isso aqui não é para se emocionar. Oh, glória a Deus. Isso aqui é para a gente viver a fé, ter a memória dele e se lembrar do tão sacrifício que ele fez por nós. O sacrifício que Jesus fez por nós é para quê? Viver uma vida como a gente quer, para a gente viver folia como a gente quer, para a gente falar de qualquer jeito, se vestir de qualquer jeito, ter uma vida. Não, aquilo lá que Jesus fez na cruz, Jesus fez na cruz é para mudar a nossa vida, para converter a nossa vida, para salvar a nossa vida, irmão. Para salvar a Páscoa, não se lembra da Páscoa. A Páscoa nos representa o Cordeiro que foi morto. Mas antes de Jesus, há 200 ou 400 anos atrás, quando o povo de Israel vivia escravo no Egito, e Deus falando com o profeta Moisés, falando com o faraó para largar, deixar o povo ir para o deserto, ele não quis, o faraó não quis largar. Então Deus mandou pragas, 10 pragas para o Egito, para tentar convencer o faraó. E a última praga era a praga da morte dos primogênitos egípcios, de cada família. Deus ia lançar um espírito de morte, um anjo da morte para visitar as casas dos egípcios. E aquele que não tivesse o sangue na porta, no breu da porta, aquele que não tivesse o sangue do cordeiro, que Deus mandou sacrificar cordeiros, e pegar o sangue e banhar as portas, para quando vir aquele espírito, o anjo da morte, visse aquele sangue, ele pode estar na casa.
A Bíblia diz que até egípcios, conhecendo dessa profecia da palavra, os egípcios se converteram e largaram bem sobre suas portas o sangue do cordeiro dos hebreus. Largaram o sangue. E aquele espírito hoje da morte não visitou aquela casa. Aí sim, teve que morrer cordeiros sãos, cordeiros fortes, puros, se derramaram sangue para o espírito de morte não chegar nas casas. E de lá para cá, eles começaram a comemorar a Páscoa, para se lembrar do sacrifício dos cordeiros, para libertar os israelitas, os hebreus do Egito, da escravidão egípcia. E chegou um certo momento, irmãos, que Jesus, a última ceia, que foi na ceia de Páscoa, ele disse que seria a última ceia dos seus discípulos. E ali era uma porta que ele estava dando, entregando. Ele repartiu o pão e o vinho. Ele disse que esse é o meu corpo. Aquele que comer desse pão terá a vida eterna. Esse beber desse cálice, esse beber do cálice terá a vida eterna. Naquele momento os discípulos tentavam entender, mas como assim esse? Esse é o corpo de Cristo, esse é o sangue. Será que tem que ser canibais agora? Não, mas simbologia. Porque na sexta-feira ele se entregou nas mãos dos romanos, e no domingo, sexta-feira, de madrugada ele se entregou, sexta-feira ele morreu, mas no domingo ele ressuscitou, irmão. A celebração da Páscoa representa o quê? O cordeiro que foi morto pelo pecado do seu povo. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Aleluia! Irmãos, se não fosse o cordeiro, se não fosse Jesus Cristo morrer na cruz, nós não iríamos ter o direito de ter a vida eterna. E ele foi morto no madeiro, em que a ciência diz que nenhuma pessoa humana, nenhum ser humano ia aguentar o que ele passou. Nenhum ser. Mas como Deus deixou da sua glória, deixou do seu reinado e se fez um homem pobre, humilde, e nasceu na tribo mais pobre, na tribo mais pequena, em Nazaré, para mostrar a humildade. Ele fez um homem pobre, humilde, para mostrar o caminho da verdade, para pegar os pecados que a gente merecia, o castigo do pecado que a gente merecia, ele colocou sobre os seus ombros, sobre suas costas, e levou na cruz por amor a nós, irmão. Aquele peso, aquele fardo. E agora vale a pena viver como eu estou vivendo? Vale a pena escandalizar o nome de Jesus? Vale a pena dar um mau exemplo para os irmãos? Vale a pena? Não, irmão. Vamos honrar o sacrifício na cruz por nós. Ter uma vida reta, ter uma vida justa, se converter, vir no culto, participar do pão e do vinho. Não foi Moisés, não foi Paulo, não foi Pedro, mas o próprio Jesus disse: partir do pão e do vinho. Por isso, irmãos, que a igreja participa do pão e do vinho, que representa o corpo que foi derramado, o sangue derramado que foi pregado naquela cruz. O sacrifício dele não foi ali somente na cruz, irmãos. Não foi somente ser pregado. Não, irmãos. Ele tem que passar por várias situações. Várias situações que atingiram ele emocionalmente. Ele sendo um homem pobre, humilde, sabendo a missão dele, ele sabia que ele tinha que ir para Jerusalém. Quem vai para o caminho da morte?
Quem vai para o caminho de morte? Sabendo, nossa, eu ir para lá, eu vou morrer. Quem vai? Quem procura a morte? Se ele sabe que ele vai correr um risco lá naquele lugar, ou naquele setor, a gente não vai para lá, né, irmão? A gente vai longe, a gente se afasta e leva toda pessoa para um lugar seguro. Não, Jesus foi lá por aquele caminho, que era caminho de morte. Ele foi. Imagina o emocional, irmãos, dele. Sabendo, ó, eu estou indo lá para Jerusalém, mas eu vou morrer. Imagina, irmãos, o peso, o fardo dele. Algumas pessoas não ficam preocupadas, ansiosas, da tosse, da dor no ombro, da nas costas, nas pernas, da alergia, da dor de cabeça. Mas Jesus foi caminhando para Jerusalém. E o povo, achando, o povo começou a pegar as folhas dos ramos, dizer: Hosana, Hosana, Deus de paz, Deus nas alturas. E começaram a celebrar, pensando que Jesus ia para Jerusalém para libertar eles do povo de Roma, do governo de Roma. E quando Jesus viu aquele povo, a pessoa começou a chorar. A pessoa estava entendendo que Jesus não ia libertar eles do governo de Roma. Jesus está libertando eles do pecado, da morte. Jesus está libertando eles da escravidão. Jesus está libertando eles do pecado, do castigo que nós deveríamos carregar. Jesus estava carregando aquele lugar sobre seu corpo. E quando chegou a Jerusalém, nós vimos uma bagunça no templo. Agora as pessoas pensam: por que foi na igreja? E na igreja é terreno. A igreja aqui é uma pedra, tem cimento, tem gesso. Isso aqui tudo vai ficar. Busca tudo vai ficar. Eu sou a igreja. Irmãos, isso é mentira de Satanás, para afastar as pessoas da presença de Deus. Se o templo, a igreja tivesse importância, por que Jesus ia pegar o chicote e ia chicotear as pessoas? Porque ele ficou zerado, ele viu que está fazendo a casa de oração, a casa de Deus, uma casa de ladrões. Se não tivesse importância um templo, uma igreja, Jesus não ia fazer isso aí. Mas Jesus fez porque Jesus ama o templo. Jesus quer o templo, que o templo representa a casa de Deus, lugar de oração, lugar de santidade, lugar de oração, irmãos. Por isso, irmãos, que nós devemos se preocupar com a igreja, com o templo. Claro, a igreja de Deus é mais que isso. A igreja é o corpo de Cristo. Você, irmão, todos vocês estejam unindo nesse momento. Vocês estão representando o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja de Deus, é a unidade. Agora, irmãos, se Deus te colocou uma congregação, um tempo para servir, mas esse lugar diferente, comece a olhar com olhares de amor. Jesus ia para o templo ofertar, fazer sacrifício, e ia lá para aprender e ensinar a palavra de Deus. Se nosso Deus fez isso, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer o mesmo, vir tempo para a igreja de Deus, a casa de oração. Jesus se preocupa muito. E ele fez, irmãos, aquilo lá. Ainda, irmãos, ele foi traído por seus discípulos. O amor dele é tão grande que ele não viu a traição de Judas. Ele viu como um amigo e teve compaixão de Judas. E Judas entregou ele com 6 moedas. Ele foi entregue nas mãos de romanos. Tudo isso, irmão, uma missão. Tudo isso um plano que Jesus entendeu, irmãos, e aceitou por amor de nós. Muitas pessoas nos querem mal de nós. Muitas pessoas querem calúnio nós. Querem que a gente se dá mal. Mas, irmãos, não desespere, fique triste. Porque todo esse peso Jesus levou na cruz por nós.
todo esse fardo Jesus levou por nós na cruz. E ele diz: lembra do evangelho que eu anunciei. Irmão, toda vez, quando você está no caminho do pecado, será que eu vou pecar? Será que eu vou ficar reto? Lembra do evangelho que é anunciado. Se lembra que Jesus Cristo morreu na cruz, se entregou por nós, e no terceiro dia ressuscitou, irmão. Aleluia. Antes de tudo, vos entreguei e também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, Jesus morreu na cruz por nossos pecados, porque os cordeiros do Antigo Testamento eram mortos, sacrificados para Deus por causa dos pecados. Por causa dos pecados, para limpar os pecados do povo, da humanidade. Então Jesus fez isso na cruz. Jesus foi na cruz para morrer por seus pecados. Mas no terceiro dia ressuscitou para nossa salvação. A morte é uma coisa, a ressurreição é outra. A morte é do pecado e a ressurreição é para a salvação, para a vida eterna. E a Bíblia disse: como ele subiu, ele voltará para buscar a sua igreja. E agora, irmãos, venham vos lembrar, o evangelho de você, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Para ele também sois salvos, se retiveres a palavra como vou aprender. Irmão, você quer ser salvo? Você quer ter vida eterna? Então persevera na palavra do Senhor. Permaneça firme na palavra do Senhor. As pessoas dizem: não vou para a igreja mais porque o irmão faz isso, aquilo. Não vou para a igreja lá porque eu vi o irmão cometendo uma coisa errada. Eu vou para a igreja porque a irmã dá mau exemplo. Irmão, a fé, irmão, a salvação vem do que você perseverar e ficar firme no evangelho. Não é no pastor, não é no bispo, não é em mim, não é no profeta, é em Jesus Cristo. Permanecer firme em Jesus Cristo, irmão. Porque ele, nós, todos nós somos pecadores, mas Jesus Cristo é o Cordeiro, limpo, são, ele que morreu. Não fui eu que fui para a cruz, não precisa olhar para mim. Foi Jesus Cristo que foi para a cruz, não foi o bispo, não foi o bispo, foi ele que morreu para a cruz, e no terceiro dia ressuscitou. Por que olhar para mim? Por que olhar para o irmão? Por que, irmãos? Nós não vamos dar salvação para vocês. Nós somos pregadores, anunciamos, nós somos presbíteros, profetas, nós falamos do reino de Deus, mas não podemos ser mais que isso ainda. Podemos dizer cura, milagre, prodígio, mas a salvação vem de Jesus, irmão. E a salvação é de ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus traz fé, e a fé traz a salvação, irmão. Perseverar na paz, Senhor. Se detiveres a palavra tal como falava para ele. Irmão, vou contar uma situação. Quando a parar fazendo jejum. Vou fazer jejum para parar de fumar. Vou fazer jejum. Fiquei lá jejum a semana inteira para parar de fumar. Daí encontrou um tal irmão que era na outra igreja lá. E deu de cara com o irmão. Mas o irmão vai para a igreja. O irmão faz isso, aquilo. E eu fazendo uma campanha, o irmão está fumando, fazendo uma campanha para parar de fumar. Mas que exemplo o irmão está dando? Que exemplo o irmão está dando? Daí aconteceu? O irmão que estava fumando está fora. Ficou fora. E aquele que estava fazendo jejum para se libertar do cigarro, também está ali fora. Por quê? Porque ele viu o exemplo. Aleluia. Do outro irmão. Quem está errado, irmãos? Quem errou na história? Quem errou na história? O irmão que estava fumando ou o irmão que estava jejuando e veio o outro irmão fumar? Quem errou na história? Hã? Os dois erraram, glória a Deus, os dois erraram, como eu falava aqui. Não
mais é aquele irmão que, irmãos, e como digo, pode estar brigando, mas talvez também vão pecar, fazer uma coisa errada. Mas não pode olhar para mim, você tem que olhar pela fé, irmãos, a palavra de Deus. Aleluia. Ver a mensagem de Deus, irmãos, que vem para nós. Aquele irmão talvez se arrependeu e parou de fumar. Outra vez aquele irmão lá voltou para o caminho. Vai dizer para vocês, irmãos, não se escandalize. Se o irmão está pecando, não se escandalize. Olhe para o alvo que é Jesus Cristo. Olhe para o alvo que é Jesus Cristo. Todos nós pecamos. Por isso diz a palavra diz aqui, ó, irmãos, vem nos lembrar. Então dele, irmãos, que traz aquele que morreu na cruz. Imagina, irmãos, aquele que morreu na cruz. O homem disse, o homem com ladrão, Senhor, tu não mereces estar aqui. Eu mereço estar aqui. Eu mereço. Mas quando ir para o paraíso, se lembre de mim. Jesus falou assim, a partir de hoje você estará no paraíso. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quem soma o coração, irmão, não é eu nem o outro pastor. É Jesus Cristo, irmãos. Ele morreu os pecadores. Ele morreu para Barrabás, para aquele ladrão que estava na cruz. Ele morreu por todos nós. Amém? Palmas sobre Jesus. Glória, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Deus é elevado. Irmãos, não se esqueça. Glórias a ti, Jesus. A morte por nossos pecados e a ressurreição pela nossa salvação. E nós devemos lembrar todo dia para que a gente permaneça firme e para que a gente não escandalize a palavra do Senhor, nem a igreja de Deus, nem os pequeninos, Senhor, mas todos nós recebemos a salvação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quero passar então para a presbítera Jaqueline. Aleluia, Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Boa noite, irmãos. Então, nós vamos olhar um primeiro cantinho, saber o que Jesus passou por nós. O verdadeiro amor dele, que nós devemos ter e respeitar por tudo que ele passou. Aleluia. Vamos amar do pecado que nos libertou. Amar o mundo, nada que seja amor. Todos foram alcançados pelo amor de Deus, Senhor. Eu sei que é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que ele passou por mim, por você. Ele nos ensinou que tudo passa, que realmente a conta é o amor.
Teu sacrifício na cruz, nada pode vencer. O teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer. Teu sacrifício na cruz, nada pode vencer. O teu amor, nada pode vencer. Teu sacrifício, Jesus. Antes de iniciar o culto, foi feita uma pergunta para vocês, né? O que significa a morte de Jesus para si? O que ela significa? Significa vida? Significa salvação? Significa liberdade dos pecados? Isso tudo que vocês olharam no vídeo foi o que realmente Jesus passou por mim, por você. Por quê? Porque Ele nos amou. Esse é o puro e lindo e verdadeiro amor. Nós conhecemos vários tipos de amor. Amor de pai, amor de mãe, amor de filho. Mas ali, o que Jesus passou por nós representa o 100% amor. Porque Ele não precisava passar isso por nós. Ele não precisava ter levado chicotada. Ele não precisava ter passado a lança, ter passado vexame e vergonha até o trajeto, né? Mas Ele fez porque Ele não fez porque Ele quis. Ele não fez porque alguém mandou. Ele fez porque Ele ama a mim e a você. E muitas vezes nós rejeitamos esse amor, esse sacrifício dele. Não abraçando Ele verdadeiramente, virando as costas para Ele, não dando importância por tudo aquilo que Ele passou. Ele passou porque Ele quis. Não, Ele não quis, Ele passou porque Ele ama a mim e a você. Ele passou esse sofrimento porque Ele não quer ver a gente sofrer. Foi por isso que Ele sofreu tudo isso. Que nem diz, não foi? Pregos, prenderam Ele na cruz, né? Mas foi o amor que Ele sente por mim e por você. Mas refletir isso. E que quando nós quisermos virar as costas para Ele,
Quando nós não quiser ouvir, quando nós não quiser estar na presença dele, quando nós não quiser fazer a obra que nós temos para fazer, né? Que é levar a palavra de Jesus, é levar a palavra de Deus, é levar a salvação, que nós possamos, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi pregado na cruz, botaram uma coroa de espinho e ainda apertaram, né? Que nós devemos de refletir esse momento que ele passou, que nós devemos dar verdadeiramente importância a esse amor que ele tem. Acredito eu que pessoa nenhuma vai fazer isso por você aqui, né, nessa terra, ou alguém faria. A gente diz sim, a gente eu ia fazer, né? Mas e no momento do vamos ver, né? Será que nós iríamos fazer esse ato de amor por alguém que a gente nem conhece? Ele, no momento que ele passou, ele não conhecia eu e você, mas mesmo assim ele sofreu por amor. Por nós. Então que nós devemos verdadeiramente respeitar esse amor. Respeitar tudo que ele passou, tudo que ele aguentou. Porque se fosse uma pessoa normal, como eu e você, acho que na primeira chicoteada nós já ia morrer. O primeiro espinho que entrar na nossa cabeça, nós não ia aguentar. Mas o que o amor levou ele a aguentar, suportar, até o último momento. E ele não ficou preso na cruz, ele ressuscitou. Amém. Aleluia. Amém. Nós da igreja trouxemos uma lembrancinha numa cruz para quando você olhar para ela e ver foi por você. Vocês vão receber uma lembrancinha que nos momentos que você precisa, você olha para aquela cruz e pensa, eu vou conseguir, porque Jesus já pagou o preço. Eu vou conseguir, porque Jesus, ele deu essa oportunidade de nós ter a nossa vitória. Amém? Vamos pedir para o irmão Emanuel e a pastora Ana Paula e o diácono Eliezer entregar então uma lembrancinha para cada um. Mulheres ir para frente, né? Aí eu vou entregar a palavra para o pastor. Aleluia, Glória a Deus. Vem para frente, pega seu pacotinho, glórias. Vamos fazer a bênção de Deus para sua família, para sua casa, para o seu lar. Então, irmão, levante a sua mão assim para o céu. Com o seu pacotinho, que é para se lembrar da cruz, né? Glória a Deus. Glórias foi falado na mensagem através desse pacotinho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Venha todos com alegria, com amor. Aleluia. Glória a Deus. Abençoe todos grandemente no meu fundo coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante suas mãos para o céu. Um sinal de vitória. Um sinal de receber de Deus. Em nome de Jesus, obrigado. Em nome de Jesus, obrigado, Jesus. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado. Pai, abençoa teu povo, Pai. Oh, Deus, aleluia, obrigado pelo sacrifício na cruz. O Cordeiro, limpo, santo, aleluia. Glória a Deus, morreu na cruz, aleluia, nossos pecados. João Batista, aquele profeta do deserto, disse: eis ali está o Cordeiro, aleluia, que vai tirar o pecado do povo, aquele vai livrar o povo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor, recebemos o sacrifício, recebemos, aleluia, a mensagem, recebemos a palavra, recebemos, aleluia, aquele sangue, aleluia, aquele corpo ali foi pregado na
irmãs, ou Pai, estiver comendo em casa, até essa oração abençoa eles, Pai, abençoa suas famílias, em nome de Jesus, Pai. Amanhã é feriado para os irmãos, abençoe o descanso, Pai, abençoe também o sossego de cada um, e abençoe aqueles irmãos que vão estar trabalhando também, Pai. Em nome de Jesus, proteja, que todos venham ter uma ótima semana abençoada, uma semana próspera, uma semana de curas e milagres. Deus faça presente, que as pessoas possam ter sonhos, visões do teu reino, Jesus Cristo, Pai, dos anjos, Pai, em nome de Jesus, amém. Palmas a Jesus e abraço, irmão, glória, glória, Jesus.